Semana passada nós ministramos uma mensagem chamada O Bom, o Belo e a Poesia, o desfrute da vida cristã. Onde falamos tanto da importância de sermos por fora e também nos nossos sentimentos e emoções limpos, cheirosos e organizados. Se você não ouviu, você pode entrar lá no missões.org, assistir, ler, ouvir e estar por dentro dessa mensagem. O texto que lemos, e passo a ler novamente, é aquele de Deuteronômio 23, 12 ao 14. Deuteronômio 23, 12 ao 14, onde diz: determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar, como parte do equipamento, onde tenham algo que possam cavar. E quando evacuarem, façam um buraco para cobrir as fezes, pois o Senhor, seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Se você não estava semana passada, por favor, vá lá no missões.org, veja a mensagem, assista a pregação, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, mas também você vai dar muita risada. E provavelmente lá na sua célula, quando você estava conversando sobre essa mensagem, você também deu muitas risadas, mas também chegou à conclusão de que era necessário tirar muito lixo da sua vida, tirar muitas coisas da sua vida e limpar ela. Nós falamos de 2 estágios. O primeiro era limpar por fora, o segundo era limpar os sentimentos. Hoje nós vamos falar do terceiro, mas não se preocupe. Se você não ouviu a primeira mensagem, você vai entender muito bem essa segunda parte. A terceira, nós queremos falar de uma limpeza que ela atinge o nosso íntimo. Ela atinge aqui dentro. Ela fala para dentro de nós. Para isso eu vou precisar relembrar algumas coisas para depois partirmos para uma parte nova. A primeira coisa que eu gostaria de te relembrar é que no normal existe a parte, entre aspas, boa da sociedade, que tentam ser pessoas de bem, que tentam ser pessoas éticas, pessoas com uma boa moral, pessoas corretas, pessoas que fazem o bem. Mas aí eu te pergunto, será que ser um cara bacana, uma pessoa que tenta fazer o bem, será que isso é suficiente para salvar alguém? E aí, eu brevemente repito o exemplo que a gente já contou do pastor Luiz, que ficou muito surpreso quando viajou para a Alemanha, que existiam 2 cancelas para o metrô, e uma dessas cancelas era para quem tinha dinheiro, iria pagar o ticket do metrô, e a outra cancela é para quem não tinha dinheiro e passaria sem pagar. E diante daquilo, o pastor Luiz perguntou, para que são essas 2 cancelas? O alemão explicou, então ele disse, mas não corre o perigo de uma pessoa que tem dinheiro passar pela cancela, aliás, passar pelo lugar que não tem cancela, onde não cobra? E o alemão olhou para ele e disse, mas por que ele faria isso? Porque a maioria dos brasileiros... Não, você é muito cruel. Alguns brasileiros pensariam, vou passar por aquela que não cobra. Que triste isso. Esses valores elevados de ética, de moral, são importantes? São. Mas eu te pergunto, isso salva? Não pegar a cancela do pobre salva? Se não fosse, se isso salvasse, isso é bom. Mas se isso salvasse, nós não precisávamos estar enviando missionários para a Europa. Talvez, enquanto o evangelho aumentou em todo mundo, a igreja cristã aumentou em todo mundo, ela diminuiu na Europa. Porque não adianta a gente ser limpinho por fora. Não adianta a gente tentar ser ético e moral. Se estiver faltando uma coisa muito importante, que sabe o que é? Nascer de novo. Nascer de novo. É necessário nascer de novo. Amém? Acompanhe junto comigo o raciocínio. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Deus disse para Adão e Eva, vocês não podem comer essa fruta. E eles foram lá e comeram, e caíram mortos na hora. Foi isso? Não. E aí eu te pergunto, será que Deus estava mentindo? Também não. Eles morreram espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? É estar desligado de Deus. Quando uma pessoa está desligada de Deus, ela está morta.
ela pode continuar respirando, falando, ela pode continuar até falando, fazendo aquilo que comumente nós chamamos de bem, de bom, de belo. Mas ela está morta, porque estar desligado de Deus é estar morto. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles estavam mortos, condenados. E essa é a situação hoje de muitas pessoas, entre aspas, boas, porém que não nasceram de novo. Nós não queremos ser uma igreja apenas cheia de gente boa. Nós queremos ser uma igreja cheia de gente salva. Salva. Mais sublime do que a necessidade de sermos bons, corretos, limpos, organizados, éticos, que são coisas boas e importantes. Mais importante, acima de tudo isso, é que sejamos um povo salvo que vai morar no céu. Esse é o ponto principal. Porque a Bíblia nos diz em Isaías 59:2: mas as suas maldades separam vocês de Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Existe uma separação de Deus e da humanidade. E a pessoa, por mais que ela tente ser limpinha, se ela não se conectar de volta com Deus, ela não será uma pessoa viva. Ela sempre estará correndo atrás de uma coisa que ela nunca alcança. Ela sempre estará atrás com uma fome que nunca se sacia, porque o ser humano desconectado de Deus, ele não tem saciedade. Ele não encontra para sua alma um lugar de paz. Por isso, além de limpinho, bonito, cheiroso, organizado, a pessoa sem Cristo, ela pode decidir, pessoa sem Cristo, não, vou me guardar, vou casar virgem, vou fazer doação de alimentos para as pessoas por caridade. Ela pode até operar milagres. E essa pessoa pode não ter nascido, pode estar morta espiritualmente. Isso é muito profundo, isso é muito profundo. Porque o ser bom e o ser bonito são coisas na parte mais superficial do nosso ser. Mas o ser nova criatura acontece numa outra parte de você que talvez você não conheça, chamada espírito. Existe o espírito humano, é a parte mais íntima do teu ser. E se essa parte não estiver ligada com Deus, você está morto. E eu te pergunto, hoje você está vivo ou você está morto? Você está vivo ou você está morto? Quando Jesus olha para um povo chamado fariseus, ele diz para eles: vocês são como sepulcros pintados com cal, bonitos por fora, cheios de podridão por dentro. Ele olha para os fariseus e vê neles pessoas que estavam limpos e cheirosos. Eles veem os fariseus pessoas que aparentemente tinham uma boa ética, uma boa moral. Ele olha para os fariseus e vê pessoas que cumpriam a religião, mas Jesus enxerga e no interior, lá no espírito deles, aqueles homens estavam desligados de Deus. Eu não quero que você seja uma casca bonita de um ovo podre. Eu não quero que você seja alguém que as pessoas olham e dizem como ele é bonzinho, como ele é legal, como ele não faz mal para ninguém. Porque não basta apenas não fazer mal para ninguém e fazer o bem, é necessário nascer de novo. Amém? Essa é a questão. Perceba, olha como é forte o texto de Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, 1 até o 5, que diz assim, Efésios 2, do 1 até o 5. Vocês estavam o quê? Mortos. Pessoas sem Cristo estão mortas. Nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, olha, costumavam, passar, viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Quer dizer que viver em pecado é o normal nessa terra. Olha que interessante. E o príncipe da potestade do ar, está falando da ação de Satanás. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O estilo de viver sem Cristo é o estilo da desobediência.
Anteriormente, todos nós, perceba que ele diz todos nós, também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da carne. O apóstolo Paulo diz, eu também já fui um cadáver ambulante. Ele diz, eu também já fui fariseu. Eu também já fui desses que por fora era uma casca bonita, mas por dentro um ovo podre. Ele está dizendo, todos nós já andamos dessa maneira. Como os outros, nós éramos merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Paulo está afirmando que uma pessoa sem Cristo está... E aí, meu irmão, está morto ou está vivo? Pela graça, vocês são salvos. A Bíblia diz em João 15:6, se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e depois queimados. Uma pessoa sem Cristo está morta, mas uma pessoa que está com Cristo e depois sem Cristo de novo, sabe o que Jesus compara? Jesus faz a seguinte analogia. Imagine você, uma árvore. Imaginou? Aí, essa árvore tem galhos. E os galhos têm folhas. E aí as folhas estão bem verdinhas. Tá? Se você imaginou a árvore com fruto, tudo bem, não tem problema. Aí você imaginou aquela bergamota pocã assim, grandona. A manga. Coisa linda. E aí, você vai lá e pega dessa árvore frondosa, cheia de... Você corta um galho fora, certo? Corta o galho fora e bota lá na sua garagem. O que vai acontecer com aquele galho? Vai secar, as bergamotas vão apodrecer. Por quê? Porque não está mais ligado na árvore. Então, as duas coisas são verdadeiras. A primeira, uma pessoa que ainda não se conectou com Cristo, o seu espírito está morta. Mas a segunda também é verdadeira. Se você estava em Cristo, mas você decide que você não quer mais Jesus, você começa a murchar. Estar sem Cristo é morte. Abandonar Cristo é murchar. É minguar. E é morrer. Por isso, o convite que eu lhe faço é para nascer na graça e viver pela fé. A única forma de limpar o nosso espírito é nascendo de novo. Porque por fora, a gente toma um banho. Nas emoções, a gente pede ajuda, mas o único que pode limpar o íntimo do nosso ser é o Senhor Jesus Cristo. E ele disse em João capítulo 3, João 3, do 3 até o 7, João 3, do 3 até o 7, em resposta, Jesus lhes declarou, digo-lhes a verdade, ninguém, quem? Ninguém Pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus senão Nascer de novo. Você já nasceu de novo? Não. E perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Nicodemos diz, Jesus, você está falando bobagem. Jesus, como assim alguém vai, velho, entrar para a barriga da mãe e nascer de novo? Que bobagem é essa? Como assim, Jesus? Que história é essa de nascer de novo? E ele fala, digo-te a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pastor, o que é nascer da água e do Espírito? Tem duas explicações. Uma diz o seguinte, está falando ali do batismo nas águas e do Espírito Santo. Essa é uma explicação. A outra explicação diz assim, não, nascer da água porque o mundo foi criado na água, o ser humano estava na barriga, então é um nascimento natural, e o nascer do Espírito é quando a pessoa se converte. As duas explicações dão na mesma. Existe um nascimento natural e existe um nascimento sobrenatural. Aqueles que nascem só o nascimento natural têm uma vida apenas natural, não tem vida eterna.
Aqueles que nascem, o novo nascimento, o nascimento sobrenatural, têm a vida eterna lá com o Senhor Jesus. Amém? O homem que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Por isso, se você não nasceu de novo ainda, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter essa parte íntima do teu ser ligada com Jesus. Amém? Você precisa disso. Você precisa desse novo. Todo ser humano precisa nascer de novo. Todo ser humano precisa nascer de novo. Tanto que nos diz em João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, os quais não nasceram de uma descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. A salvação é um presente que Deus quer te dar. Você precisa aceitar esse presente. Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ser bonzinho, cheiroso, querido, ético, moral ajuda, mas não salva. Salva é aceitar que a verdade é Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. E tocado pelo Espírito dEle, caminhar na direção de arrependimento. E aí sim, fazer tudo isso que nós vimos na semana passada. Amém? Meu Deus do céu. Jesus disse, digo-lhes a verdade, Mateus 21:31. Os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Porque os fariseus, religiosos que estavam limpos por fora e sujos por dentro, não estavam percebendo a necessidade de nascer de novo. Mas os cobradores de impostos, que eram pessoas que a sociedade não queria ver perto, e as prostitutas, eles logo entendiam a sua situação de necessidade, diziam, me salva Jesus, e Jesus salvava eles. E Jesus disse, vocês não estão percebendo? Vocês estão aí na igreja todo dia, e se continuar desse jeito, vocês vão para o inferno. Mas olha lá, a prostituta e o cobrador de imposto perceberam que precisavam de ajuda, eu ajudei, eles vão morar no céu, e vocês, por enquanto, ainda não. Aí eles disseram, o que ele está falando é muito forte, vamos matar ele. Que se não quer mudar, o jeito é matar quem está falando, né? Você imagina Jesus chegar na igreja da época, na sinagoga, e dizer para eles, sabe as prostitutas, os cobradores, eles já estão com o ingresso para entrar no céu, tá? Já liberei para eles. Vocês não. Já pensou? Que escândalo. Que escândalo. Porque você não consegue comprar a salvação com a tua bondade, porque esse ingresso não se vende, esse ingresso só se dá. Só quem tem esse ingresso é Jesus. E você precisa chegar até Ele para que Ele lhe dê esse ingresso. Você não tem como comprar esse ingresso. Esse ingresso não se vende. Não tem nos pontos de divulgação, não tem nos pontos de venda, não tem. Sabe, é Jesus, você tem que chegar até Jesus e Jesus pode lhe dar esse ingresso. Meu Deus. Meu Deus. Porque o que te salva não é o bem que você faz. É o bom que você pode chamar de Pai. Não é o bem, é o bom. É Deus. Quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e quando você passa a ter Deus como teu Pai, é isso que te salva. Porque eu vou te falar a verdade. Não é por ingresso não, na real. É a casa dos filhos. São os filhos de Deus que vão morar no céu. Para ser filho de Deus, precisa nascer de novo. Vamos avançar? Mas afinal de contas, quem matou Adão? O que matou Adão? Porque se Adão estava morto, o que matou ele? Por que ele morreu? Por que Adão e a humanidade chegaram nesse ponto que agora precisa nascer de novo? Qual é o problema? Bom, é bem simples. O que matou Adão foi o pecado. Foi o pecado.
A Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos pecaram, e por causa do pecado é que nós ficamos desligados de Deus. E agora precisamos ser reconectados por Ele. Reconhecer a condição pecadora, se arrepender. A Bíblia nos diz em 1 João 3,6, e antes de ler eu te pergunto, uma vez que você já nasceu de novo, uma vez que você já entregou a vida para Jesus, uma vez que você fez aquela oração de entrega aqui no culto, na célula, entregando a tua vida para Jesus, você nunca mais pecou depois disso, né? Hã? Nem aquela piada lá, né? De Santa Catarina, já pecou, já xaxim, mas foi xenxerê. Você já pecou de novo depois? Você já pecou? Você já errou, você já falhou. A Bíblia diz, todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Olha só que interessante. Não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Está falando que quem está em Cristo não permanece numa vida de pecado. E a pessoa que continua pecando a alegria não conhece Jesus ainda. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Quem estava no encontro lembra. Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então essa é uma forma de entender também quem nasceu de novo. Ele não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente de vida. E esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Qual é o exemplo que eu sempre uso? Talvez alguns lembram? Imagina que tem uma pedra aqui. E eu estou aqui pregando, distraído, eu não percebo. Daqui a pouco, tropecei. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu ver que tem uma pedra, eu olhar para a pedra, Você entende a diferença? Cristão, eventualmente, infelizmente, pode acontecer de pecar? Pode. Mas ele corre para Jesus e se arrepende. Porque foi um tropeço. Não foi proposital. Agora, se a pessoa ela vem e faz uma oração de entrega, e quando ela vê a primeira oportunidade, pecado ali de novo. Talvez essa pessoa não tenha nascido de novo ainda. Você está entendendo? A ideia é que a gente caminhe progressivamente na direção de ser mais parecido com Jesus. Sabe como é que é Jesus? Santo. Jesus é santo. E nós temos que ser santo. Aí meu filho hoje de tarde vem, eu conto o placar do jogo para ele e ele diz assim: ah, filho, que pena. Ah, pai, que pena. Que foi? O time de Jesus está perdendo. Como assim, filho? O Santos? Ele tem só 5 anos, sabe qual é? Não foi incentivo meu, ele que sempre foi. Mas até o Josias, com 5 anos de idade, sabe que nós somos chamados para ser santos. Para sermos parecidos com Jesus. Amém? Se você está no zelo de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de ser santo, e eventualmente tropeçar, é claro que o Senhor Jesus está pronto para te levantar. Qual o pai, qual a mãe que não ajuda o filho a se levantar? Claro que depois de 2, 3 repreendendo, a gente diz, vou deixar ele um pouquinho para... Aí a gente junta e diz, viu, te avisei. Acho que Deus às vezes dá umas dessas também. Mas sempre no intuito de cuidar. Qual o pai, qual a mãe que diz assim, quero que morra mesmo? Não. Então, se o Filho de Deus, ele no zelo da santidade, tentando acertar, tentando fazer o correto, e mesmo assim ele errar, é claro que o Senhor vai ajudar. Mas o problema é a pessoa que deliberadamente quer viver pecando. Querido, se ela deliberadamente, se ela de propósito quer ficar chutando as pedras por aí,
ou ela nunca nasceu de novo, ou está galho de bergamoteira cortado. Está murchando. Não, mas dá para ver que a folha está verdinha ainda, mas espera mais 3 dias. Você entende isso, querido? Pecar é errar o alvo. Hebreus 10, 26, 27 é muito severo. Hebreus 10, 26, 27 diz assim, ó. Se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, de propósito, chutando a pedra, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício de pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá aos inimigos de Deus. Eita! Gente, a gente precisa falar de pecado, a gente precisa falar que existe certo e existe errado, amém? Quando foi a última vez que você foi até Jesus na sua oração e confessou os seus pecados? Ah, pastor, nem lembro. É que talvez você diminuiu a quantidade de luz, então. Que se tiver bastante luz na sua vida, você sempre vai achar sujeira. Quanto mais luz do Senhor, você sempre vai encontrar um cantinho mais sujo. Se você não percebeu mais pecado, é que você não está aumentando progressivamente a quantidade de luz. Amém? Você precisa ir aumentando a quantidade de luz. Uma é a faxina que você faz à luz de um fósforo, outra é a faxina que você faz à luz de uma lâmpada, outra é a faxina que você pode fazer ligando os faroletão lá dentro. Fui na inauguração lá da Challenge e fiquei apavorado com a quantidade de lâmpada naquele lugar. Eles estão dando trato lá, eles precisam de luz. Nós precisamos de luz. Amém? Quanto tempo faz que você não confessa para alguém que você pisou na bola e está precisando de ajuda? Como assim, pastor? Tiago 5,16 diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Falar uma oração, quase sair uma aracia aqui, né? A oração. Meu irmão, primeiro, você precisa confessar os seus pecados a Deus. Você tem que fazer isso com frequência. Você precisa ir no seu lugar particular e confessar a Deus e falar para Ele dos seus pecados, dos seus erros. Gente, pecado ainda existe. Não é porque a gente pintou aqui de preto e tem umas luzinhas que não existe pecado. Existe pecado e você precisa se livrar dele. Amém? E a única coisa para se livrar de pecado é chegar diante de Jesus arrependido, confessar diante dele, pedir que ele mude você, que ele transforme você, porque só Jesus Cristo tem poder para perdoar os seus pecados. Amém? Você precisa ler a Bíblia como se ela fosse um espelho no qual você vai enxergando se está sujo ou se está limpo. Você precisa usar a palavra de Deus para ir entendendo aonde estão suas falhas, seus erros, e nós não estamos aqui para te julgar. Porque como disse o apóstolo Paulo, um dia todos nós estávamos mortos. E a segunda coisa, quanto tempo faz que você não pede ajuda para alguém em relação a um problema, a um pecado? Pastor, como assim? Porque tem alguns pecados que é muito fácil a gente chegar diante de Deus, confessar a Ele arrependimento e mudar de atitude. Está resolvido, amém? Mas às vezes existem sujeiras ali tão persistentes, você tem que fazer que nem a avó fazia, botar a roupa para coarar no sol. Você tem que pegar a roupa, você tem que pegar essa sujeira e você precisa de mais tempo para trabalhar isso. Por exemplo, a pessoa tem um vício em alguma coisa, vício em redes sociais, vício em pornografia, vício em bebidas, vício em drogas. Como que ela faz para se libertar do vício? Claro, confessa ao Senhor, pede perdão. Mas ter um irmão, às vezes o seu líder de célula, às vezes seu discipulador, às vezes um pastor, alguém junto na caminhada com você. Meu irmão, isso é tão precioso. Quanto tempo que você não abre o teu coração sobre as suas falhas para um irmão? Tem que ser alguém de confiança. Amém? E se alguém confiar em você, para isso, seja sigiloso. Não saia contando o pecado dos outros, por aí isso é muito feio. Amém? Pastor, como assim? Não me lembro se foi semana passada ou retrasada, teve uma situação em que eu errei e eu resolvi mandar um áudio para o meu discipulador. Ele disse, pastor, eu creio que aconteceu assim, eu creio que eu pequei nessa situação e eu queria compartilhar isso contigo.
Por que não fazer isso? Por que procurar os irmãos simplesmente, hora aqui que eu estou com dor no dedão, hora para arrumar um emprego? Nós temos que evoluir como família e ajudar uns aos outros também nisso. Amém? Amém. Se alguém te pedir ajuda, você promete que não vai sair por aí fazendo fofoca? Amém? Amém. Amém. Agora, e você? Você está com alguma coisa trancada no coração que você pensa, eu preciso contar isso para alguém, eu preciso de ajuda para mudar. Eu preciso mudar de vida, eu não posso mais continuar desse jeito, eu preciso mudar. Não, assim não está dando, eu preciso mudar, eu preciso transformar. Quem sabe hoje? Quem sabe agora no culto? Você pode procurar o seu discipulador, ou o seu líder de célula, se você não tem discipulador, ou o seu pastor, se você não tem nem célula, e dizer para ele assim, olha, eu queria contar algo. Eu fiz isso, eu agi dessa maneira, e eu queria que você orasse junto comigo, porque eu não quero mais essa situação na minha vida. Quando eu mandei um áudio para o meu discipulador, eu já tinha pedido perdão para Deus, eu já estava perdoado. Mas aquilo ainda me incomodava. E quando eu falei para ele, aquele peso saiu. Porque tem coisas que são assim. E a Bíblia diz, nós acabamos de ler, confessem os seus pecados uns aos outros. Você já viu ganhar a guerra de uma pessoa? Você precisa de uma tropa junta, de um exército. Só quando é milagre, né? Que nem Davi ali contra o Golias. Fora isso, você precisa de tropas, de exército. E nós somos o povo de Deus. Nós precisamos ajudar uns aos outros, em primeiro lugar, a vencer o pecado. Olha só, o diabo não consegue te derrubar. Mas o pecado tem poder para te derrubar. O diabo não tem poder, a Bíblia diz lá em Romanos 8, se não me engano. O diabo não, ou 7, não me lembro exatamente. O diabo não tem poder para te desligar de Deus. Mas o pecado tem. Se você não se arrepender, não confessar, não buscar mudar, se você amar mais o pecado do que Jesus, ele pode sim te separar de Jesus. Mas se você hoje tomar a decisão de dizer assim, eu amo mais a Jesus do que o pecado. Eu quero morar no céu acima de tudo. Eu quero viver com Jesus. Eu quero tirar esse peso de dentro do meu coração, porque deixa eu te contar. Quando o fabricante coloca uma coisa no manual e diz não faça desse jeito, é porque se fizer desse jeito vai danificar o produto. Quem é o teu fabricante? Deus. E quando Deus diz que algo é pecado, não é porque ele é ruim e bravo. É porque ele que te fez. E ele sabe que isso faz mal para você. Amém. Cada vez que você peca, você está se destruindo. Cada vez que você peca, você está agredindo a si mesmo. Porque o pecado sempre faz mal. Adão pecou e não percebeu, mas por dentro morreu. Por fora, perdeu o direito de morar no paraíso, foi uma consequência. Mas o pior que aconteceu na vida de Adão foi ser desligado de Deus aqui dentro. Como é que você está hoje? Quando foi a última vez que você confessou pecados ou até mesmo fraquezas? As tuas células, os teus discipulados? Meu querido, será que às vezes a gente não está fazendo que nem os fariseus? Como eu disse antes, ovo de casca bonita por fora, mas podre por dentro. Porque se você nunca procura alguém para te ajudar a crescer, como você espera que cresça? Normal é que diminua. O Senhor Jesus deseja te ver mais parecido com Ele. Tem um plus. Quando você se torna mais parecido com Ele, você fica mais feliz. Porque não há ser mais feliz no universo do que o nosso Senhor Jesus. Se Ele deseja a santidade para ti como estilo de vida, com certeza a santidade é o que existe de melhor para você desfrutar nessa vida e na eternidade. Vamos começar isso, queridos? Me acompanhe, se você pode, se colocando de pé, fechando os olhos. Eu gosto de dizer que esse
ficar de pé, é para que você possa se concentrar melhor, não se distrair, fechar os olhos. Faça isso. Feche teus olhos. Se você precisar nesse momento chorar diante de Deus, chore. Se você precisar confessar pecados, confesse. Quero chamar nossos obreiros aqui, por gentileza. Eu quero primeiro fazer um convite para você, querido. Você que diz assim: eu ainda não nasci de novo, eu ainda não entreguei a vida para Jesus. E também para você que diz assim: eu estou afastado, estou desviado, estou longe dos caminhos do Senhor. Eu quero convidar você a repetir essa oração dizendo assim, diga com coragem, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. eu entrego a minha vida para Ti. Eu Te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu Te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu renuncio às trevas. Eu renuncio às trevas. E eu Te peço, me salva. E Te peço, me salva. Agora eu quero pedir para você que estava afastado, desviado, longe dos caminhos do Senhor, que você diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu andei longe, eu andei longe, andei distante, andei distante, mas hoje eu volto para Ti. mas hoje eu volto para Ti. Me salva, Jesus. Me salva, Jesus. Algum de vocês, pela primeira vez, fez a oração de entrega para Jesus? Pela primeira vez você fez essa oração? Tem alguém? Tem alguém que hoje está se reconciliando, voltando para Jesus? Deixa eu ver, levante sua mão se hoje é a primeira vez que você faz essa oração entregando a vida para Jesus, ou se hoje você está se reconciliando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós queremos abraçar você, nós queremos orar por você, nós queremos até presentear você. Você que hoje está entregando a vida para Jesus, você que hoje está voltando para Jesus, eu quero convidar você, comece a vir à frente. Comece a vir aqui, nós queremos orar por Ti, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor a cada vida que vai chegando aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Venha cá, venha até aqui, pergunte para a pessoa do seu lado, eu vou junto com você lá na frente, pergunte para ela. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, cada vida, cada pessoa que vem chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Pergunte para a pessoa do outro lado, diga assim: eu vou com você lá na frente, você que entregou a vida para Jesus na cela e não fez a oração aqui na frente em público com a igreja. Glória a Deus, mais alguém? Tenha coragem, volte para Jesus, Glória a Deus pela coragem de vocês, glória a Deus pela decisão de vocês. Peço que cada pessoa possa ser acompanhada por um obreiro aqui, por gentileza. Nós vamos orar pela vida de vocês. Igreja, estenda a mão na direção dos seus novos irmãos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por cada um destes irmãos e irmãs que hoje está fazendo essa decisão de entregar a vida para Ti. A decisão de não ser só uma casca bonita, mas de ser um interior lá no mais íntimo, salvo, transformado, lavado, redimido. Em nome de Jesus eu declaro os teus pecados perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Eu te peço, Espírito Santo, vem morar nesses corações. Eu cancelo toda a seta do diabo contra essas vidas agora, em nome de Jesus. Satanás, te afasta dessas vidas, sai dessas vidas. Eu te peço, Espírito Santo, enche eles para uma nova história, para um novo tempo, e que esse dia nunca seja esquecido nas suas vidas. Como igreja, nós os abençoamos, para que jamais se desviem, para que jamais se afastem, e que permaneçam firmes, em nome de Jesus. Depois que vocês receberem oração, você pode virar e ver os seus irmãos e as suas irmãs que estão aí atrás de você agora. Aplauda a vida deles, querido, pela obra que o Senhor está fazendo na vida deles.
Meu Deus, que alegria, que bênção, meu Deus do céu. Glória a Deus pela sua vida. Depois que você ganhar esse abraço, esse presentinho, fique à vontade, caso você quiser retornar ao seu lugar. Mas eu queria pedir para os obreiros que estão aqui, também para os nossos líderes de célula se posicionarem aqui por gentileza, porque nós queremos dar para você também uma oportunidade. Sabe qual é a oportunidade? Você que quer dizer assim, eu preciso abrir meu coração. Faz tempo que eu não abro meu coração. Você quer hoje procurar seu discipulador, sua discipuladora ou seu líder de célula. Mas se você não tem nem discipulador, nem discipuladora, nem líder de célula, pode procurar qualquer um que vai estar aqui. Podem vir aqui os líderes de célula me ajudar também, tá? Vamos nos posicionar aqui. E você pode vir e dizer assim, ora por mim. Se você estiver disposto a isso, você pode confessar o seu pecado. Você pode dizer, eu tenho feito isso, nós vamos orar por você e não vamos contar para ninguém que você abre seu coração. Mas se você, porventura, sente um pouco de vergonha de abrir o coração em relação a isso, então você pode só dizer, ora por mim, eu tenho cometido alguns pecados e eu quero parar com isso. Nós queremos orar por você. Nós queremos declarar o poder do Espírito Santo para vencer. Pastor, mas se eu for na frente, pastor, vão ver que eu pequei. Ninguém sabia. Ninguém sabia que você pecou. Meu irmão, todos pecaram. Todos pecaram. É óbvio que você pecou e é óbvio que eu pequei. Então você que abre o coração e diz, ora por mim. Nós queremos orar por você. E profetizar uma vida de santidade para você. Quando você vier à frente, você tem a oportunidade de abrir seu coração e contar um pedacinho da sua história para a gente orar por ti. E cancelar essas coisas do passado, essas coisas do pecado da sua vida. Amém? Eu vou orar. E durante essa oração você pode começar a vir à frente e receber a sua oração. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela vida de cada um desses irmãos e irmãs. Nós acreditamos, Senhor, que é um novo tempo. Que é um novo tempo. Que é um novo momento, Senhor Deus amado, sobre essas vidas. Por isso nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar perdoando os pecados, vem sobre esse lugar enxugando as lágrimas, capacita esses obreiros agora para começarem a orar pelas pessoas. Enquanto eles orarem, o teu Espírito Santo comece a manifestar sobre a vida delas. Nós declaramos, podem orar, obreiros, nós declaramos sobre esse lugar um ambiente de cura, nós declaramos sobre esse lugar um ambiente de restauração, nós declaramos sobre esse lugar um ambiente de transformação, nós declaramos sobre esse lugar um ambiente de vida, de bênção, de paz. Nós declaramos que hoje sim é noite de salvação, é noite de perdão, é noite de cura, é noite de libertação, é noite de vida sendo transformada. Venha cá receber a sua oração, querido. Aleluia. Nós queremos orar por você. E nós queremos declarar um novo tempo sobre a sua vida. Nós queremos declarar vida, paz, bênção. Por favor, espalhem mais sobre isso. Vocês estão muito no cantinho aqui. Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Os demais permaneçam em oração. Os demais permaneçam em oração. Vamos levantar um clamor a Deus. Levante um clamor a Deus. Abra a sua boca e clame a Deus que você possa ser transformado, mudado. Que a sua vida não seja mais a mesma. Aleluia. Aleluia. O Senhor está restaurando, o Senhor está transformando. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, transforma as nossas vidas, Senhor.
queremos mais ser iguais. Papai do céu, querido, Ele está disponível, estendendo a mão para você e dizendo: você tropeçou? Eu te junto, filho! Vem cá, filho! Quando Pedro afundou nas águas, Jesus não deixou ele se afogar. Jesus corrigiu, mas não deixou ele se afogar, trouxe ele para o barco. O maior interessado em te perdoar nessa noite é Jesus. Aleluia! Você pensa que o maior interessado em ser perdoado é você? Não. Jesus se importa mais com a tua salvação do que você mesmo. Jesus se importa mais com a tua felicidade do que você mesmo. Jesus não quer que você carregue mais esse peso